isso que eu estou falando é porque o ministério do anticristo está em operação no mundo. E está muito atuante, né? O ministério da iniquidade está em operação e está muito atuante. A revista The Economist dessa semana, que é o que está na capa, está dizendo, 3 grandes riscos que podem influenciar as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Agora, olha a mensagem preditiva. John Biden e Donald Trump com um monte de casca de banana. Terceiros, o julgamento de Trump e a idade dos candidatos introduzem um elevado grau de incerteza. Aí, então, está confirmado depois da super terça. Parece claro que as eleições presidenciais de 2024 será uma revanche. A primeira vez que um ex-presidente desafia um presidente em exercício desde 1912. Os candidatos são excepcionalmente conhecidos, mas cerca de 12% dos eleitores ainda não escolheram entre eles. Esses eleitores indecisos podem decidir o que parece ser uma disputa acirrada. Nas 6 eleições anteriores, no ano 2000, a margem média de vitória do voto popular foi de 9 pontos. Nos 6 desde 2000 foram 3 pontos. Mas isso subestima o quão apertadas estão as eleições presidenciais nos dias de hoje. Apenas 6 estados serão competitivos em novembro. Da última vez, 160 milhões de americanos votaram, mas John Biden venceu. O Wisconsin, o estado do ponto de vista para 20 mil votos, ou 0,13% total de votos expressos. Quando as eleições estão tão próximas, em pequenas diferenças nos contributos podem ter efeitos de mudança mundial. Por causa disso, qualquer uma entre uma dúzia de coisas poderia inclinar a eleição para o presidente Biden ou Trump. Aí estão as questões: a economia, a fronteira, o aborto. Existem as operações de participações de persuasão aos doadores e os voluntários. Mas nessa eleição existem também 3 outras grandes áreas de incerteza. E aí, eu vou dizer para vocês, irmãos, que se Donald Trump ganhou as prévias em todos os lugares que ele passou, não existe margem pequena para ele ser o próximo presidente. Ele será. Qualquer coisa que eles colocarem, né, contra Trump, dizer que ele já perdeu, dizer que ainda existe 16% de pessoas que podem mudar de uma vez os votos, é um absurdo. Mas, como a ideia é dividir a população, eles manipulam, né? O Boulos aqui no Brasil foi penalizado pelas fake news, colocando ele aí como o favorito para ser o prefeito de São Paulo. Eles já colocaram o camarada no seu devido lugar, dizendo: cuidado com o que você anda postando, porque você está com muita sede ao pote e vai perder mais uma vez. Então, assim, é um absurdo, porque aqui em São Paulo, assim como lá nos Estados Unidos, eles colocam eles quase em empate técnico, eles estão colocando o Boulos, que é um invasor de casa, como favorito para a maior prefeitura do Brasil, que é a prefeitura de São Paulo. Eles manipulam para que o povo seja dividido, segundo eles, né? Mas a gente sabe que hoje nos Estados Unidos a maioria do povo americano tem Trump como a salvação para a América. E aí
Nos bastidores, você sabe que John Biden já foi vice-presidente de Donald Trump. Nos bastidores, muitas das vezes são amigos. Agora, irmãos, para muita gente, as pessoas não precisam nem ser inteligentes, conhecedora, né? Só para olhar para John Biden, você está vendo um velho gagá com amnésia, com um monte de problema, que não tem condições nenhuma de ser presidente segundo o que eles passam, que já não é, né? Segundo o que eles dizem, da maior potência no mundial. Então, ele não tem condições nenhuma de ser presidente dos Estados Unidos. E quando você olha para esses presidentes, você sabe que o Zelensky é um comediante. Aí, quando você ouve os discursos da Dilma, agora como presidenta do BRICS, mas quando ela é presidente do Brasil, você fala, uma pessoa dessa não tem capacidade nenhuma de ser presidente de uma nação. Quando você olha para o histórico mental, psicológico do Naime, você vê que ele é um fantoche, tudo que ele fala. O Biden foi vice de Obama. Obrigado, irmão Miros, pela correção. Você vê que esses presidentes, né? Quando você estuda sobre eles são figurantes, pessoas que são apresentadas para obedecer um comando, só isso. Isso a gente vê no Brasil, isso a gente vê na Argentina com Milei, que é um doido da cabeça. Isso a gente vê no mundo todo. Que presidente, muitos têm vontade de fazer algo, mas eles não conseguem fazer nada. Não conseguem. Não conseguem fazer nada sem obedecer um comando. E aí você sabe que por trás disso existe a mão de Deus. E o que a mão de Deus está? A mão de Deus está usando, né? O próprio Deus está usando esses homens para que eles obedeçam aquilo que já está escrito na sua palavra. Na sua palavra. Esta é a ideia, né? Eles estão aí para obedecer o que está escrito na palavra. Na palavra. E é isso que eles vão fazer. Eles vão obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Nada mais, nada menos do que aquilo que já foi dito no poder da palavra do Senhor. É por isso que eu amo a Bíblia, irmãos. E quem crê na Bíblia não erra, né? A Bíblia é a verdade. Não é o que os reveladores acham. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Irmãos, o povo de Deus perece, eu sempre digo isso, não é por causa do diabo. O povo de Deus perece por falta de conhecimento. Aí quando você olha, quero mostrar aqui algumas coisas para vocês, né, sobre a questão de Biden. Como é que um camarada desse pode ser presidente dos Estados Unidos? Primeira fala de Biden que eu quero colocar para vocês é essa aqui, ó.
Biden culpa Trump pelo caos após anulação do direito ao aborto. Em meio a protestos e congressistas democratas, o presidente dos Estados Unidos promete restaurar garantia de direitos reprodutivos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, responsabilizou seu antecessor e rival, Trump, pelo caos causado pela anulação da decisão judicial que garantia o direito a tirar fetos no país. A declaração é parte do discurso sobre o Estado da União realizado por Biden quinta-feira no Congresso norte-americano. A chamada de a jurisprudência do direito ao tirar o feto foi anulada pela Suprema Corte em 2022. A medida permitiu que os estados definissem suas próprias regras sobre a interrupção legal. O que se gabavam de derrubar não tinham ideia do poder das mulheres, mas descobriram que a liberdade reprodutiva estava nas urnas. Vencemos em 2020 e em 2022 e venceremos novamente em 2024, falou Biden sem citar o nome de Trump. Se os norte-americanos elegerem um Congresso que apoie o direito de escolha, prometo a vocês, eu restaurarei, completou. O direito ao tirar o feto se tornou uma pauta dos democratas, apesar de parte dos republicanos também se posicionarem a favor. É um absurdo, né? Um presidente lutar pela morte, pelo homicídio. E olha o que Biden falou. Além de ele ser a favor disso, olha aqui, isso aqui é fala dele, né? É igual o Brasil. Ninguém deveria ser preso só por usar ou portar maconha, diz John Biden. Isso foi hoje. Nos últimos anos, o presidente norte-americano decidiu perdoar indivíduos condenados a nível federal pelo uso de maconha. O presidente dos Estados Unidos usou as redes sociais nesta sexta-feira para defender que pessoas não sejam presas pelo uso e porte de maconha. Ninguém deveria ser preso só por usar ou portar maconha, escreveu Biden na plataforma do Twitter, do X, né, o antigo Twitter. Aí eu digo para vocês, a ideia, enquanto Biden está liberando o porte, o uso, soltando presos que foram presos por causa de maconha, e está aderindo ao discurso de que as mulheres têm o poder de tirar os fetos, né? O outro candidato está ali a favor da família, a favor da volta de orações e Bíblia na escola e contra toda essa agenda liberal e diabólica de John Biden. E você sabe que o slogan da bandeira americana é Deus abençoe a América. Um país que foi colonizado, né? Muitos dizem por colônias protestantes, mas a América ela foi fundada pela maçonaria. É isso que muita gente não entende. Mas eu digo para vocês, né? É algo assombroso quando presidentes da República. Deus abençoe, irmão Mateus, deve ter recebido o livro, né? E agora, esses camaradas estão trabalhando, irmãos. Como eu vou colocar aqui agora, né? Trabalhando para o próprio anticristo. É isso que eles estão trabalhando. E aí, irmãos, eu não falei sobre a decisão de Macron, mas olha só. Esses camaradas são presidentes. Não é de qualquer país, né?
É assustador. Esses camaradas fazem parte do G7. E aí, olha só,